professor, né? Já deu aula, fala alto, tem que falar alto, aprender a falar alto. Ainda mais que a caixa aqui é grande, né? Boa noite, pessoal. Então, eu trabalho ali no parque, né? A gente tem esse cargo aí de agente de desenvolvimento ambiental, né? Até pouco tempo atrás a gente era chamado de analista ambiental, né? Um analista de meio ambiente. E eu estou ali no parque vai fazer, daqui a pouco faz um ano, né? Trabalho com unidades de conservação, trabalho em IEMA desde 2009, trabalhei em vários setores lá, mas estou com trabalho com unidades de conservação desde 2019. Né? Fui gestor de uma área de proteção ambiental lá do Goiapabaçu, lá em Fundão, e da área de relevante interesse ecológico do Morro da Vargem, lá em Ibiraçu. E estou aqui no parque desde o ano passado. Fui pego meio de surpresa, né? Então, vocês desculpem aí se tiver algum improviso aí, né? A gente tentou, eu e o Flávio, criar uma linha de raciocínio, né, juntos, mas ele me deu a liberdade para colocar também. Já trabalhei com territórios, né? A gente estava até trocando umas figurinhas aqui, né? Já trabalhei na Amazônia, né, com comunidades tradicionais, né, lá no caso com quebradeiras de coco, e já trabalhei no leste de Minas, aqui na região de Governador Valadares, com projetos de desenvolvimento socioambientais, né, de reintrodução daqueles que vêm lá dos Estados Unidos, né, e depois vim aqui para o IEMA. Então, a gente tem, né, apesar de hoje, considero que eu não conheço a realidade como eu devo conhecer daqui a uns 2 anos por aí, a gente já vai estar muito mais entendido do que está acontecendo ali. Então, eu vou fazer uma conversa com vocês aqui, como foi meio de atropelo, eu vou botar uns 2 slides ali que tem uns textinhos, mas o texto é mais para orientar a minha apresentação para vocês do que propriamente para ler ou qualquer coisa parecida, né? A gente, para dizer a verdade, quando eu vi o tema da palestra, né, essa na realidade podia ser transformada numa pergunta, né? Eu fiquei pensando, quais são as contribuições do Parque Paulo César Vinha para o turismo de Guarapari? Essa é uma pergunta que nós mesmos lá do parque precisamos responder. Afinal de contas, o que a gente contribui, né? Então, mas eu vou falar do parque, tá? E aí vou no final pontuar alguns desafios aí que a gente está colocando ali, tá? A gente já tem uma questão que é da acessibilidade, né? Que a gente está tratando disso também, mas vamos no bate-papo, a gente vai falando. Então, só para a gente, porque muita gente não sabe o que é um parque. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Primeiro a gente tem que saber o que é aquilo ali, né? Porque o parque Paulo César Vinha é diferente do Parque da Cebola, por exemplo, lá em Vitória, né? Ele é diferente, por exemplo, até do Parque do Morro da Pescaria aqui, né? Então são categorias de unidades de conservação até que são diferentes. Tem coisas parecidas, mas outras são diferentes, né? Então, assim, só para a gente detalhar, assim, o que é o parque, o Paulo César Vinha, é uma unidade de conservação. Então, o objetivo dele, né, é conservar uma determinada área nos seus atributos ambientais. Fundamentalmente, conservar o meio ambiente. Aquilo, né, as espécies, os ecossistemas, né, todas aquelas relações que tem ali. Para isso que se cria uma unidade de conservação. Isso é uma unidade de conservação, né? A lei principal que nos rege é essa 9985, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? A gente tem também a lei estadual, né, o sistema estadual. Então, a unidade, uma unidade de conservação é um espaço territorial para conservar essas características ambientais, né? E aí, a lei, ela divide as unidades de conservação em 2 tipos. Ela divide as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, tá?
As de uso sustentável, e eu vou falar de uma delas, porque a gente tem uma, aqui nessa região, aonde está o parque, não é uma unidade de conservação, são 2 unidades de conservação, como eu vou mostrar para vocês. Então, o uso sustentável, as pessoas continuam morando lá dentro. A Conjadostra. Depois eu vou falar da área de proteção ambiental de Setiba. As pessoas continuam vivendo lá dentro. Não, acho que é RDS, se eu não me engano, é de proteção integral. Só que ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela é voltada para que a população que vive ali, da extração daqueles recursos, possa continuar vivendo ali. Então, ela é uma unidade de proteção integral um pouco diferente, né? Agora me falhou. Mas, enfim. Então, não tem área do governo em uso sustentável. Agora, a proteção integral, que é o caso do parque, então a proteção, o objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos, certo? Ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Então recreação com contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outros. Então ali, isso acontece todo santo. Hoje mesmo, tem um menino que está trabalhando lá com a gente faz uns 4 meses. Ele é lá do Recanto da Sereia, né? E aí hoje a gente levou ele lá, ontem, né? Foi lá coletar o lixo, né? Das lixeiras, e ele voltou com umas conchinhas. E aí a gente fala para ele, cara, não pode tirar nada, nenhuma conchinha, porque ela é uma unidade de proteção integral. Né? Então isso é uma unidade de proteção integral. Né? Bom, entre as várias de proteção integral, né? Reserva biológica, o parque, o que mais que tem lá de proteção integral? Monumento natural, e entre outras, a gente tem o parque. E o que é o parque? Né? Ele tem o objetivo de a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica. Então, um parque, ele não é criado, vamos dizer assim, de qualquer maneira, em qualquer área. Para criar um parque, tem que justificar por que aquele ambiente é importante. Né? De grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação, turismo. E o parque, essa é uma característica, o parque é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares, incluídas nos seus limites, serão desapropriadas. Então, um parque, ele é área pública. Né? Depois provavelmente nós vamos falar dos embrólios que o Paulo César Vinha, né, o parque tem com relação à posse da terra lá. Mas isso a gente precisa ter esses conceitos na cabeça para entender o que é o parque. Porque a gente às vezes, você pode pensar que vou pegar, né, o Parque da Cebola e o Parque Paulo César Vinha, os dois são parques. Né, pensando no Parque da Cebola lá de Vitória, né? Mas não, são coisas como... Um é um parque urbano, o outro é um parque, um parque de unidade de conservação. Então tá, e aí, vamos ver se a gente ajuda aqui, né? Para a gente falar um pouco desse parque, né? O parque, essa aqui é uma foto de satélite, né? Do litoral, aqui está Guarapari, né? Aqui a Praia do Morro, tá vendo? Aqui é Setiba, né? E essa tripinha aqui, ó, é o Parque Estadual Paulo César Vinha. Certo? O Parque Paulo César Vinha, ele tem 1.500 hectares. É um parque minúsculo do ponto de vista da conservação do ecossistema que ele está ali para preservar. 1.500 hectares é minúsculo. Conforme eu vou falando, eu vou explicando o que eu quero dizer aqui. O parque foi criado antes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ele foi criado lá em 94. O SNUC é de 2000. Então, até o SNUC, o que o governo fazia? Ele criava um parque e no entorno desse parque ele criava uma área de proteção ambiental.
para servir como se fosse de amortização, né? Para não deixar acontecer a ocupação do solo de qualquer maneira, que tivesse preservação e tal, né? Então, no entorno do Parque Paulo César Vinha, foi criada a área de proteção ambiental de Setiba. Então, nós temos um parque dentro de uma APA. São duas unidades de conservação. E a APA de Setiba, a área de proteção ambiental de Setiba, bom, depois da criação, depois do SNUC, né, do Sistema Nacional, se estabeleceu uma outra entidade aí nessa história, que é a zona de amortecimento. Então nós temos o parque, a APA, e aqui nós temos a zona de amortecimento do parque. No início da lei, ela foi criada ela pode ser até 30 quilômetros de distância. Bom, por que eu trouxe isso aqui? Porque o que nós estamos querendo, o que é relevante? Né? Bom, vamos lá. O que nós estamos querendo conservar ali? Vocês têm ideia? Quando a gente criou o parque está ali para conservar o quê? Eu não sei, se é para conservar, não sei, mas eu acho que é para impedir a expansão urbana. Não, ali tem um objetivo de conservação. Lembra que eu falei o que era um parque? O parque é preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Provavelmente deve ser por causa que o César Vinha morreu, né? Vamos lá. Você sabe o que nós estamos preservando ali? É um ecossistema que no Brasil é um dos mais ameaçados que existe, que é a chamada restinga. Porque todo mundo quer morar na beira da praia. Então, e aqui em Guarapari é um exemplo claro, morar praticamente dentro da praia. Se eu puder construir em cima das pedras, eu vou construir. Na realidade, o sonho das pessoas é abrir a porta de casa e colocar os pés na areia. É na areia. Então, a restinga, que é o ambiente que a gente está conservando ali, se a gente está fazendo um estudo, né, de repente uma possível ampliação do parque, nós temos hoje umas 4 manchas de restinga conservadas no estado. E mais nada. Se você somar ao que tem no Rio de Janeiro, que são mais umas 3 ou 4, a gente praticamente não tem esse ambiente de restinga mais conservado no Brasil. Então nós temos um parque aqui para conservar a restinga. Qual é aquela área desflorestada acima do parque? Perdão. Onde Essa aqui? Essa aqui? Urbana? Ponta da Fruta, Praia do Leve, Recanto da Sereia, né, que chama. Então, o parque, ele é importante para preservar a restinga. E quando a gente olha lá para dentro do parque, a gente vai ver que em torno de 40%, 50% dele é alagado. Então a gente tem aquelas áreas de areia, né? A gente chama de vegetação de moita, ou vegetação aberta de moita, ou vegetação aberta de clúzia, aberta de helicácea, tem várias classificações. Agora, a gente tem ali um dos ambientes importantes que são ali, que são os alagados, né? Esses alagados, da onde que vem a água desses alagados? Porque para a gente conseguir conservar a restinga, conservar o alagado, a gente precisa conservar a água que alimenta esses alagados. Então, se a gente conservar só essa área aqui da APA, vai faltar água aqui, vai secar o alagado. Então, por que a zona de amortecimento, aqui são as montanhas, aqui é a região de Buenos Aires, né? Então, aqui já quase divisa com Viana lá, né? Então, por que ela vai até lá em cima? Por quê? Porque aqui é lá em cima das montanhas que vem a água que ajuda a conservar a restinga que está aqui embaixo. Então, as pessoas, todo mundo está de olho nessa área. Só que se a gente considera que isso aqui é um patrimônio nosso, um patrimônio natural, a gente precisa conservar não só o que está aqui dentro, a gente precisa conservar o que está aqui fora.
Porque se a gente destruir tudo isso aqui, transformar tudo em cidade, em estrada, em não sei o que, seca as nossas águas aqui dentro. E aqui, cara, isso é uma das coisas mais legais que eu ter vindo aqui, trabalhar aqui, porque isso aqui é exatamente a divisa das bacias hidrográficas que alimentam as águas que chegam aqui. Então, por isso que nós temos duas unidades de conservação e esse terceiro ente aqui, que é a zona de amortecimento. Beleza? Então, é isso que a gente está ali para preservar. Esse é o patrimônio para ser preservado na unidade de conservação. Bom, só para ter uma ideia das dimensões, 1.500 campos de futebol, a área de proteção que está no Setiba, quase 13 mil campos de futebol, o parque está fora dessa área. Porção terrestre e porção marinha da área de proteção ambiental, onde está o arquipélago das 3 ilhas, que nós vamos falar dele depois também. É a maior biodiversidade marinha. Vou falar disso. E a zona de amortecimento do parque tem 24.500 campos de futebol, né, aproximadamente. Então essa é para ter uma ideia das dimensões. Posso fazer? Pode. Foi criado em 1994. Não, foi criado antes. Porque virou parque. Lá Né? no estado, em 89, quando você estava no ambiente, eu fui. E eu saí em 93, já existia. Lá antes era Parque Estadual de Setiba, né? Isso aí. Existia aquela briga da captação de areia, etc. Nós vamos falar disso outra Isso. Isso. Então, beleza? Tranquilo? Tá claro isso? O que nós estamos fazendo lá? Aí nós vamos falar disso aqui. Mas o que é o objetivo do parque? É resguardar um exuberante ecossistema de restinga, constituído por uma variedade de ambientes naturais, como praia, costões rochosos, lagoas, alagados, dunas, matas de palmeiras. Tem regiões ali perto da lagoa mesmo que a gente anda, é só guriri na beira da praia. Mata seca de restinga. Tem a mata, a gente não tá, aí não tá, nós temos uma mata de alagado ali, que inclusive é uma área que a gente pretende ampliar o parque aqui para o sul, que é um negócio espetacular, onde era o Recreio de Setiba, né? Que era aquele loteamento. Formações abertas de clus e ericáceas que formam menor campo. Então, é isso que a gente quer com o parque, é preservar essa restinga. E aí, só para ter uma ideia disso aí que você falou, né? Se a gente olhar na APA de Setiba, lá nas 3 ilhas, foram catalogadas 241 espécies de peixes. É o lugar que mais tem diversidade de peixe no litoral brasileiro, até agora catalogado. 503 espécies de plantas vasculares, né, de plantas que têm vasos. Acabou de sair uma tese de doutorado, são em torno de 630 espécies de plantas com sementes nativas que tem ali dentro. 36 espécies de anfíbios, sendo que 2 são novas. Eu não sei nem se isso aí já está o sapinho de Setiba, que foi catalogado agora 2 anos, 3 anos atrás. 225 espécies de aves, 70 espécies de mamíferos. E nós estamos falando que se a gente não vê a onça parda, não vou dar 100 não, mas 99,9% de chance de estar extinta. A jaguatirica a gente não vê também, então quase certo de estar extinto. O gato do mato, a gente faz muito tempo que não se vê o gato do mato. Então, 35 espécies de libélulas, 32 espécies de borboletas e 29 espécies de molusco na APA e no parque. Só de ameaçadas de extinção, são 15 espécies de vegetais vasculares, 13 dessas 15, 13 vulneráveis, 1 em perigo e 1 criticamente em perigo. Uma borboleta ameaçada de extinção, 6 espécies de peixes, 6 espécies de répteis, 3 de aves, 13 de mamíferos. Então esse é o patrimônio que a gente está perdendo. E está perdendo. A gente que vai para Vila Velha e volta, todo dia a gente tem atropelamento de fauna na Rodossola. Todo santo dia. Todo santo dia. Então nós estamos perdendo.
Sem falar os nossos amigos que gostam de comer tatu, que gostam de comer paca, gostam de comer tamanduá, gostam de comer gambá, gostam de comer não sei o que vê, mas gostam de comer. Comem o teiu, né, o lagarto. Então adoram comer essas coisas. Não sei porquê, mas vamos lá. Então, beleza. Esse é o parque. Pra gente, o que a gente tenha. Qual é o patrimônio que a gente quer conservar? Esse é o patrimônio. Qual é o valor disso? Naquela primeira imagem, tem muita área ali limítrofe entre o parque e a área de proteção que já é desmatada. Tem habitações. Muito. Tem muita. Nós temos 35 loteamentos no entorno do parque hoje. 35. Todos regularizados? Não, pouquíssimos regularizados. Pouquíssimos. Raríssimos. Cidade do Sol dele. O Vilagem do Sol, por incrível que pareça, é um dos que está em processo de regularização. Não está regularizado, não. Nós vamos falar dessas coisas todas ainda. Bom, 17 quilômetros da sede aqui do município, 36 de Vila Velha, 44 de Vitória, né? Só para a gente pensar na infraestrutura turística, né? Que é o nosso foco aqui. O histórico, né? Criou o parque em 90, né? Em 93 o Paulo César Vinha foi, a gente sabe dessa história, né? Foi assassinado por causa disso aqui, né? Extração de areia. Essa foto aqui é de uma apreensão da semana passada. Não dentro do parque, mas na APA. A gente até tem, a gente fez uma vistoria grande agora lá. A gente fala assim, a vontade que a gente tem é de fazer um cálculo de quantos milhões de metros cúbicos de areia saiu dali. A gente ousa dizer que a construção civil de Guarapari, Vitória e Vila Velha se fez com a areia daqui. E não é uma areia boa, né, para construção. Não, tem sal e é perigosa. Sim. Você tem, olha, nós estamos falando aqui de um caminhão com a caçamba levantada. Olha a altura que era a areia. É um negócio, então são muito. Então, 94. Sem queimada de ovo, né? Sem contar que agora está queimada de ovo, né? Uma tradução que é muito boa. Enfim, em 94 ele foi renomeado, né, para o Paulo César Vinha, né? Em 2008 saiu o plano de manejo. E por que é o plano de manejo? Nessa hierarquia legal que vem da Constituição Federal até chegar aqui embaixo, o plano de manejo é ele que define, no fim de tudo, quais são as regras. O que pode e o que não pode. Então nós temos o plano de manejo do Parque da APA em 2008 e em 2016 nós tivemos uma revisão do zoneamento da área de proteção ambiental de Setiba também, né? Deixa eu ver se está aqui. Aí em 2012 está aqui, ó, o sapinho da Restinga. Agora eu não lembro o gênero dele, mas acabou ficando, eu não lembro o nome, a espécie ficou Setiba. Setiba, ficou sapinho de Setiba. Agora, é um sapo, né? O tamanho dele. Pequenininho, na unha. Tamanho da unha, né? Então, em 2020, a gente acabou tendo a primeira descoberta de sítio arqueológico ali. Na verdade, sempre se teve essa suspeita lá no meio. Tem muitos lugares ali, eu falo que tem certas coisas que a gente... Bom, eu nem disse isso, né? Eu sou usuário, eu sou sul-mato-grossense, né? Estudei em Minas, né? Sou egresso lá de Viçosa, né? Da Universidade Federal de Viçosa, e vim para cá por causa do concurso do IEMAS. E sou usuário do parque desde 2008. Desde que eu cheguei aqui, nos primeiros meses eu fui para lá. E assim, né, a gente sempre sonha em conhecer o parque, né? Só que você só pode andar onde o turista vai. E hoje a gente tem a oportunidade de andar, né? Mas quando a gente vai, eu vou falar da trilha do Alagado, quando a gente vai lá no Mirante do Alagado, a gente vê algumas ilhas de vegetação, que existe uma suspeita dessas ilhas serem sítios arqueológicos antes ainda das tribos indígenas que viviam aqui, né? Tupiniquins, né? Antes deles ainda, né? Não se sabe, mas são coisas que ainda estão especulando. Mas enfim, em 2020 a gente teve uns antropólogos que acharam um resto de cerâmica
antes da colonização portuguesa, né? Então, essa é um pouco só um histórico rapidinho aí. E aqui em 2016 a gente teve esse incêndio aí que consumiu mais de 600 hectares do parque. Isso teve uma consequência danada, nós vamos falar um pouco disso também mais para frente. Sempre queima lá, né? Sempre. Hoje mesmo aconteceu esse final de semana que a gente nem viu. Tem aquela trilha que vai lá pro tropical, a gente chama de trilha do tropical, que é onde a galera vai surfar muito. E tinha uma área queimada lá, só não pegou fogo porque ainda tinha água no alagado. Pegou uma área pequena assim, talvez o tamanho desse salão aqui. Bom, e o que pode fazer lá no parque, né? Lá no parque pode fazer caminhada, pode fazer piquenique, contemplação da paisagem, banho na praia, na lagoa, pode fazer pesquisa científica, aulas de campo, eventos, pode fazer também. Então, se a associação quiser fazer um evento lá, né, a gente tem essa possibilidade. Hoje, muito menos, que a gente está sendo centro de visitantes, nós vamos falar disso depois também. O surf também é liberado, né? Então, isso é só um pouquinho aí do que a gente tem lá, do que é permitido fazer lá dentro do parque. E aí eu vou falar um pouquinho dos atrativos. A gente tem lá a trilha da Clúzia, que ela, ali na sede é uma trilha pequenininha, que passa dentro da mata seca, né, que a gente chama, né, uma mata seca de restinga, uma trilha pequena, 150 metros, facinho assim, muito mosquito, dependendo da época do ano. O atrativo lá é a mata de restinga, a mata seca de restinga, né? A gente gosta muito dela, assim. A gente vê muito passarinho, né? Vê muita coisa interessante lá. De vez em quando vê os tamanduás e tal. A trilha principal, né? Que é a trilha da Restinga, ela tem 2,5 km, né? 1,5 km até a praia e depois mais 1 km até a lagoa. A gente coloca aqui, né, assim, para quem faz trilha, frequentemente ela é uma trilha fácil. Agora, quem tem dificuldade, gente assim, talvez a cada 10 dias, 15 dias a gente tem que resgatar alguém que está passando mal lá na lagoa, porque não deu conta por causa do calor, né, ou teve algum problema e tal. 15 dias assim, mas com frequência a gente vai buscar as pessoas lá. Então, fácil, né? Dependendo da pessoa, e aí é a trilha que atravessa todos os ambientes do parque. Então você sai ali da sede, que é a vegetação de moita, né? A vegetação aberta, você passa pelo alagado, passa pela mata seca, passa pela mata alagada, passa por uma outra vegetação aberta, outra mata seca, e aí depois chega lá na vegetação do pós-praia, né? Naquela mata de palmeiras lá dos guriris, e chega na praia, né? Então esse é o nosso principal atrativo, né? Quer dizer, porque o final dele é o atrativo principal, que é a lagoa, né? Então a trilha da Restinga, a trilha da Capivara, é uma trilha que até da sede do parque até a entrada dela dá 590 metros. Ela tem um percurso de 1,5 km, que é feito de caiaque, então a trilha é feita na lagoa, né? 3 horas, a gente faz, porque assim, tem todo um passeio, né? Eu vou falar como ele faz daqui a pouco. E aí também é muito bonito, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer esse passeio de caiaque, é muito bonito mesmo na lagoa, né? Aí, só que como é que funciona? Tem um condutor ambiental que faz, né? Então durante um tempo atrás, foi feita capacitação, credenciamento de condutores ambientais ali para o parque. E aí tem um rapaz, são 2 moças e um rapaz que são credenciados, e eles cobram, eles têm a infraestrutura deles lá, de caiaque e tal. Não é um sistema de concessão, é uma autorização para ele fazer esse trabalho lá, é uma autorização de certa maneira precária, né? E ele cobra, acho que ele está cobrando R$50 por pessoa agora para fazer. Mas é sempre bom consultar, porque quando está seco não vale muito a pena fazer não, tá? Então a trilha da Capivara, que a gente chama, e que eu nunca vi lugar para as capivaras ser tão arisca, a gente não vê capivara. Tem um fotógrafo, o Hildo, né, que é da Associação de Observadores de Pássaro aqui do estado. Ele acho que faz uns 10 anos que ele tira foto lá e ele nunca viu capivara.
capivara, né? A gente vai pro interior, lá em Viçosa mesmo, onde eu estudei, ela fica no meio da rua. Né? Você tem que parar o carro. Lá no Rio tem uma lagoa, na Barra, você vê um monte de capivara. Exato. E as nossas ali são ariscas. A trilha do alagado. Elas têm onde ficar aí. Hã? Elas têm onde ficar. Exato, elas se escondem e ninguém vê. A trilha do alagado, que a gente anda 880 metros da sede até lá, tem um percurso de 500 metros, é uma trilha fácil mesmo. Às vezes quando a lagoa está fechada, o alagado está cheio, você anda com água um pouco abaixo do joelho, mas dá para andar tranquilamente. E é bonito demais, assim, quando o alagado, sempre de qualquer jeito, mas quando o alagado está cheio é maravilhoso. Né? A praia, né, a Praia do Sol, né, lá do Lé até a lagoa, chama de Praia do Sol, né? Da praia da lagoa, da pedra da lagoa para frente, chama de Praia de Caraís. Pelo menos é o que a gente tem lá nos mapas, né? Setibão. Aí depois vem Setibão, né? Exatamente. Bom, e aí a Praia do Sol, você pode, muita gente que, né, quem conhece lá, não é um lugar, eu particularmente não é um lugar dos melhores para tomar banho, né? Assim, só quem tem costume mesmo de entrar no mar, um lugar mais de ondas fortes, né? Mas é uma caminhada bacana também. Eu sou nos fins de semana, eu sou chefe escoteiro, né? Eu sempre faço a caminhada com os escoteiros da Ponta da Fruta até a lagoa, né? E nos passos de Anchieta também, que a gente faz, né? Que é a perna da Barra do Jucu até Setiba, né? Só pela praia. É uma praia linda, maravilhosa, dá para ver as dunas, né? E tal. E a Lagoa de Caraís, né? Então ela está, né, é o principal atrativo, né? Não tenho o que dizer. E ela abre e fecha conforme a maré, conforme, né, se tem uma ressaca. É um sistema que não tem muita... A gente não consegue prever quando é que ela vai abrir ou quando é que ela não vai. De repente vem uma ressaca forte, ela abre, vem outra. Ela ficou o ano passado, ficou acho que 8 meses fechada. A gente passou quase o ano todo com a trilha com água, tendo que ir várias partes da trilha com água. E aí em dezembro ela fechou, 15 dias depois, ela abriu, 15 dias depois ela fechou, aí depois aí vieram, vocês viram essa história dos rapazes que foram cavar para abrir a lagoa? Aí os rapazes super, né, curiosos foram abrir a lagoa. E aí ela vazou e não fechou mais, fechou agora uns 15 dias atrás, ela fechou de novo. Também tem algumas restrições, né, a gente... tem uma área delimitada para banhos e tal, mas é o principal atrativo, né? Não tenho o que dizer. Aí o Mirante da Lagoa, né? Que a gente conhece muito bem, né? Todo mundo já foi lá. Tem muita gente que vai e não vai no Mirante, né? Porque acho que passa muito tempo no sol, aí se cansa muito e aí não vai no Mirante, mas perde essa visão que é simplesmente assim maravilhosa, né? Eu acho uma das paisagens mais bonitas do estado, assim, sem dúvida nenhuma. Que é essa vista panorâmica que a gente tem lá. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco da acessibilidade. Agora a gente começa a falar dela. A gente tem esse projeto que é o Trilha Cidadã, né? Que tem, a gente faz empréstimo, tem uma cadeira de roda adaptada para fazer a trilha. Essa cadeira ainda não consegue ir até a lagoa por causa da areia. A gente está correndo atrás, a gente quer ver se consegue comprar uma cadeira daquelas mesmo, sabe? Bem caprichada, que anda na terra, anda na pedra, anda na areia, para facilitar as pessoas irem, né? A gente recebe grupos de instituições que atuam com pessoas com necessidades especiais, né? Então, desde a PAI, sabe, né? Várias instituições, né? Faz capacitação, eu não fiz ainda, vamos fazer uma capacitação agora no início do mês, né? Desde línguas de sinais, né? Essa coisa toda, para também trabalhar essa coisa da inclusão. E a adequação das infraestruturas, né? Nós tivemos um problema lá que na penúltima reforma que foi feita, tentou-se, por exemplo, fazer um banheiro adaptado, e a gente não conseguiu fazer o banheiro. Tem tudo lá, tem porta, tem tudo, só que a gente não conseguiu. Vocês conhecem lá? A área que é a área onde fica o bebedouro, os alojamentos ali, aquilo ali era uma baia, né? Você deve lembrar disso, né?
Era uma baia da polícia ambiental, ficavam os cavalos. Aquilo ali foi adaptado para ser banheiro, alojamento, etc. Então a gente não conseguiu, por exemplo, aumentar a largura da porta por causa da estrutura, do tipo de estrutura que tem. Então a gente ainda tem que trabalhar isso. Como que é seu nome? A Dir estava falando de ter carrinhos, né? A gente tem uma discussão, a gente vai ter a revisão do plano de manejo do parque, deve começar esse ano que vem, a gente vai discutir isso. Essa ideia sua, talvez para mim seja uma das melhores, que tem que ter um carrinho, né? Para levar as pessoas lá. A gente tem alguns receios com relação, a gente, por exemplo, tem uma discussão, a gente discute internamente de pavimentar a trilha. Não precisa pavimentar. Entendeu? Agora, Não precisa pavimentar. Gramados, os parques todos não são pavimentados. pavimentar traz problemas, né? Por exemplo, é permitido ir de bicicleta até a praia. Então, de manhã, tem gente que entra ali no parque de bicicleta, parece que está entrando numa pista de mountain bike. Do jeito que vem da Rodossol, entra no parque, já vai para a trilha. Agora, imagina se for pavimentado. Não, né? Eu acho que dentro do parque não tem nada a ver com pavimentação. A outra que a gente tem é o seguinte, bom, nós vamos falar, depois eu vou falar disso. Então a gente precisa, a gente está preocupado com isso, nós estamos trabalhando com isso e na revisão do plano de manejo nós vamos discutir isso com muito mais propriedade. Até porque agora a gente tem uma funcionária nossa, uma servidora nossa lá, que tem uma filhinha especial e ela fala, por que a minha filha não dá conta de ir nessa trilha? Ela tem que dar conta. Ela pode dar conta. Eu acredito que ela dá conta, mas do jeito que a trilha está, não dá. Então a gente quer discutir isso com certeza. Mas a gente já tem esse projeto. Então as placas estão em braille, né? Então a gente já tem as placas em braille, tem uma série de ações já que a gente pensa na questão da acessibilidade. A educação ambiental que a gente faz, né? Então como objetivo das unidades de conservação, né? Da APA e do parque, a gente atende 7 escolas no entorno, algumas escolas rurais inclusive, né? Então a gente tem um trabalho constante nas escolas, com 2 projetos, o Preservando o Nosso Quintal e a Biblioteca Itinerante. A Biblioteca Itinerante é uma biblioteca com temas variados, mas que o parque leva e passa um tempo em cada escola. E aí ali tem livros e tal, e aí a gente faz essa biblioteca circular, um caixote, né, um baú que se abre e vira aquela estrutura ali, uma estante e tal, onde estão os livros e tal. Então a gente faz esse atendimento. O dado que eu vi lá em 2000, a gente recebe escolas públicas e particulares. As escolas públicas, quem conduz na trilha somos nós mesmos. As escolas particulares a gente pede que contrate o condutor, né, para desafogar a gente também, né? 2017, que foi um dado que eu vi lá, foram 34 escolas que foram lá. Essa semana mesmo teve Marechal Floriano, teve Domingos Martins, a Santa Maria, e eventos em datas ambientais, né? Dia da Praia Limpa, Semana do Meio Ambiente, né? E por aí vai. A gente sempre tem atividades de educação ambiental, né? Mutirões de limpeza da praia e por aí vai. Então, para ter uma ideia aqui dos números, né, o pico de visitação, né, a gente tem até aqui 2020, 2021, acho que nem não sei se foi o ano todo, né, mas esses 2 anos são anos de pandemia, né, mas nós chegamos a ter 22 mil visitantes, né, no ano de 2018, foi o pico que a gente teve. Eu gosto sempre de lembrar isso aqui, né, eu falo que quando eu comecei a ir no parque, a gente ia na lagoa aos domingos, não tinha nem 30 pessoas aos domingos. Agora, esse ano, agora em janeiro, nós tivemos um domingo que passou de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. É muita gente. Então, Eu acho. só que entrou pela sede. Porque tem o pessoal que vem preceptivo ainda. Então, eu tô dando um chute que a gente vai passar de 30 mil visitantes esse ano tranquilamente. O impacto não é ruim. Isso, nós vamos conversar disso. Nós precisamos conversar disso. Mas esse número é para a gente ter a ideia do quanto que vem crescendo a visitação do parque. Né? Essa é a informação, e crescendo vertiginosamente, assim, não é
Não é pouco, não. Bom, o parque ele funciona de 8 às 5, o acesso à praia e à lagoa até às 3 da tarde, né? A gente tem problemas com isso, que fecha às 5, mas tem gente que volta às 7, né? A gente precisa, se quando vai ter grupos escolares, né, tem que ter agendamento, até 40 pessoas no máximo. A gente tem 3 condutores ambientais credenciados ainda, e essa é a questão, a gente não tem um estudo de capacidade para saber quantas pessoas seria permitido de andar sem causar um impacto, né? Isso é necessário. Com certeza. Porque é necessário isso. Tá? E aí o que a gente tem de infraestrutura lá, né? A gente tem os bebedouros, chuveiros, mesa para piquenique, né? Porque agora a gente tá... Diz que tem até um agrônomo lá agora cuidando da jardinagem e tal. A gente está cuidando bastante, né? Cuida bem do nosso quintalzinho ali, né? Do nosso jardim, está bem bacana. Estacionamento, não sei se vocês chegaram a ver, mas teve domingo que os carros era longe da sede, na rodovia, né? Aí a vigilância, né? A guarita, o estacionamento, a guarita, o escritório, né? A administração, cozinha, né? E alojamento para pesquisadores e funcionários, né? Hoje mesmo eu só pude vir porque eu durmo lá no parque. Eu venho de bicicleta lá de Vila Velha, aí fico ali, durmo ali, no outro dia eu volto. Deixa eu perguntar, a cozinha para o uso de vocês? Isso, para funcionários e pesquisadores. Bom, aí eu vou fechando aqui, né? Eu vou colocar dois últimos slides que são os desafios. Um para conservação, né? O que a gente tem lá de problemas assim que são terríveis? A caça, como eu disse. A extração de areia que continua, não tem jeito, a gente está o tempo todo atrás, a gente sabe que nos cuidam, né? A gente sabe que existe uma rede de... Eu estou assistindo vários vídeos do cangaço, né? São os coiteiros, né? Lá na época do Lampião eu chamava de coiteiro, né? A questão do uso e ocupação desordenada do solo, na APA e na zona de amortecimento, eu acho que essa é uma questão fundamental. Na realidade, né, agora é a hora de falar disso, né? A gente tem um conflito entre o PDM, entre o Plano de Desenvolvimento Municipal e o zoneamento da APA. Então, o PDM, ele prevê que ali é uma área de expansão urbana. E a gente tem muitas áreas do zoneamento que a gente não tem condição de liberar. Só que a gente tem, isso não é exclusividade nossa, aqui todas as unidades de conservação estão passando isso no estado, estaduais, federais e municipais, né? Então, esse é um conflito pesado que a gente tem para resolver, né? Mas, entre aspas, é bom, talvez, porque vocês são mais rigorosos do que normalmente são os municípios. Com certeza. Não é isso? Não só aqui. Eu também fui servidora do IEMA já. Então, normalmente é assim, tanto que nos municípios a gente pede socorro a vocês. Exatamente isso, não só em Guarapari, todos os outros municípios que têm parques, né? Ou alguma coisa que precisa do IEMA intervir. A gente, na verdade, precisa conversar com a prefeitura. A gente precisa, a prefeitura, ao nosso ver, né? Ela precisa entender que a ocupação urbana da zona de amortecimento vai matar o parque lá dentro. Vai matar o parque. Então, se tem importância o parque, né, e para mim é evidente a importância que ele tem, a gente o IEMA não quer a ocupação de... Não é assim. A gente precisa... Já foi identificada quais são as áreas que podem ser ocupadas e quais não podem ser ocupadas. A legislação já determina o que pode, né? O que está na zona de amortecimento, se cumprir o Código Florestal, tá bom para nós. Não pode urbanizar? Pode. Agora tem que urbanizar dentro dos critérios que são de conservação, de preservação ambiental também, né? Então esses todos são os principais, né? Os incêndios, né? Então tem incêndio criminoso, a gente sabe disso, mas a gente ainda tem esse costume, tem muito costume cultural de fazer limpeza de terreno queimando a vegetação. E também queimar o lixo, né? Não pode
queima lixo. Matar os mosquitos. Então assim, a gente ainda tem essa cultura ainda primitiva, né? Podemos dizer, de queimar tudo que a gente vê. A situação você falou da organização, aquela previsão pavimento asfáltico, está bem distante, né? Do quê? Das vias de setiva. Porque teve uma época que estava previsto pavimentação asfáltica ali, em parte, inclusive, já praticamente vizinho à área do Parque Estadual. Algumas coisas em Setiba mesmo já tem acontecendo, né? O que a gente previsto, por isso que eu estou perguntando. o que a gente tem feito na hora da anuência da unidade de conservação, ou na hora, né, a prefeitura muitas vezes não pede, nem nos comunica, a gente vai lá e acaba autuando e tal. A gente tem procurado trabalhar, por exemplo, com pavimento que não seja asfalto, Sim, que claro. permita infiltração, né? Tem pedido para que isso seja Não feito. impede Né? isso, né? Não tem. Hoje o asfalto, para essas regiões, não faz sentido nenhum. Então, os incêndios, e aí, consequência dos incêndios, a invasão de espécies exóticas. Nós estamos com um problema seríssimo de invasão de acácia, leucena, casuarina, piteira, que são todas espécies que não são brasileiras. E quando vem um incêndio, as acácias, por exemplo, tomam conta. E a acácia, por que essas espécies são um problema? Mas são árvores, às vezes quem não conhece, né, passa ali na beira do parque e fala, nossa, que lindo. A gente já passa assim, ó, ali perto da sede ali, nem olhando, não quer nem ver, que é só acácia. Porque ela vai matando a vegetação nativa, ela vai ocupando o espaço da vegetação nativa. O tráfico de animais e plantas, esse são outros problemas que a gente tem, então, captura de pássaros, coleta do melocacto, né? Aqui a coroa de frade, sabe aquele cacto, coroa de frade? A gente tem ali, nós estamos de olho num rapaz que entra lá para pegar, para vender. Esse nós vamos pegar, mas a gente fala que assim, vai ficando parece meio sádico, né? Fala assim, nossa, que vontade de pegar um caçador. Nossa, de ver ele preso, né? Mas então, tráfico de animais e plantas, o atropelamento de fauna. Atropelamento de fauna, pra gente assim, é um negócio que não tem sentido nenhum a Rodossol resistir a fazer passagem subterrânea de fauna, fazer passagem aérea de fauna. Não tem sentido a Rodossol resistir a fazer isso. Não tem sentido. Então nós perdemos agora, nessas 2 últimas semanas, nós perdemos um tamanduá e um cachorro do mato. Sem falar os saguis, que a gente sabe, né? Passarinho, etc, etc. E o lixo e o esgoto, né? No entorno todo, né? O esgoto, se a gente urbaniza, o que a gente tem feito esse trabalho com a prefeitura se vai urbanizar, que é o caso lá do Village, né? Não tem como, tem que ter a coleta e o tratamento de esgoto. Não tem como é que a gente vai urbanizar o entorno de uma unidade de conservação onde as pessoas vão jogar os seus efluentes, seu esgoto na fossa negra ou vão jogar no rio, no alagado? Então tem que ter coleta de tratamento de esgoto. E o lixo, né, a gente sabe, né, os animais que morrem, tem muita desova de tartaruga ali, muita mesmo. Né? Então a gente tem, sei lá, não sei se são 30, 40 ninhos identificados, que só agora essa temporada. Então esses são os desafios. E aí, assim, algumas coisas que eu pontuei aqui, né, um pouco pro turismo, né? A definição da capacidade de suporte das trilhas e da lagoa, eu acho que é um desafio que a gente tem, com certeza, né, para saber exatamente qual o impacto que isso... aqui parece que a trilha da Restinga, ela é um aterro, né? Era uma estrada, né, que foi feita para os loteamentos, provavelmente na época, então ela é um aterro. Então, é argila, né? Agora, e na praia? E lá na lagoa? Né? Será que 1000 pessoas, ao mesmo tempo ali, 400 pessoas ali na lagoa, não causa nenhum tipo de problema? Então, a gente precisa estudar isso. A questão da segurança também é um problema pra gente, né? Eu acho que vocês lembram da época que tava tendo... Como fica o entorno ali com a questão do lixo? Porque o pessoal que vai pra praia é meio pouquinho, né? Desculpa. Eles são, não sei que palavra usar. Mas como fica a questão dos resíduos? Então, a gente tem uma equipe que faz coleta na área interna do parque toda. A gente faz isso pelo menos 2 vezes por semana. Nós temos lixeiras no parque todo.
a gente faz, essa mesma equipe, ela faz limpeza e coleta de resíduos na trilha. Gente, a gente... O dia que eu tava lá no Mirante e tinha um absorvente preso numa árvore, eu falei, bom, eu não duvido de mais nada, né? Então, assim, tem muito problema. Agora a gente conseguiu que a prefeitura, né, encampasse essa parceria. Então, a gente acho que até dezembro, novembro, quem fazia o recolhimento ali no Setibão era a gente, não era a prefeitura. Aí a prefeitura passou a fazer também. Então, pra gente foi bem bom para dar uma aliviada, né? Bom, falei essa questão... Tem um crime ambiental lá recente, que eles abriram a lagoa, né? Sim. Não era a época de ela abrir normalmente, e alguém foi lá e Os meninos mesmo. desbarrancou, né? Vamos dizer assim. Cavaram. Passaram com a mão cavando e abriram. Então, essa questão da segurança, que pra gente é um problema, né? Que a gente sabe que desde aquele, acho que foi 2018, né? Ou 18, né? Que tava tendo os assaltos e a gente tava com a câmera funcionando lá, né? Lá na lagoa e conseguimos ver a hora que os meninos entraram na areia, a gente conseguiu ver eles e chamou a polícia botou eles para correr naquele momento ali. Acabou que depois eles se entregaram, né, e tal, e depois nunca mais a gente teve, na lagoa a gente não teve mais problema. Mas lá na trilha do Tropical a gente voltou a ter registro, assim, notícia de que teve assalto lá, né, lá perto do pedágio lá. Outra coisa, a questão da melhoria da infraestrutura, né? Então, sede, centro de visitantes, trilha, lagoa. Tem previsão da construção de uma sede nova, com centro de visitantes, tudo. Nós estamos é uma condicionante ambiental, né? Uma compensação ambiental da Petrobras. Então, a Petrobras que está responsável por fazer essa construção. A gente está torcendo. Eles parece que estão correndo atrás de fazer agora, que eles passaram nos últimos anos sem querer fazer nenhuma obrigação ambiental. E agora eles estão voltando a nos procurar e tal, então pode ser que a gente comece essa construção talvez esse ano que vem. E a gente ainda não sabe se a gente vai conseguir manter o parque aberto, né? Porque vai ser ali naquela área, é uma dúvida que a gente tem. E aí a gente tem o receio de ser mais uma obra pública, né? Que começa e a gente não sabe quando é que termina. Então imagina o parque ficar fechado 2 anos ou 3 anos, não tem o mínimo cabimento, né? Então, para construir o centro de visitantes de novo, né? Que ele caiu, né? Foi demolido, estava em risco de cair. As trilhas, a gente agora vai passar por uma reforma no Mirante do Alagado e no deck lá na trilha da Capivara, na própria lagoa, né? Alguma infraestrutura que seja necessária. Bom, nós estamos também essa questão da segurança, a gente está planejando também no processo de licenciamento da Rodossol. Só para dizer, né, pessoal, a Rodossol é o vetor do impacto ambiental. A gente ama essa rodovia, né? Facilita demais a vida da gente, mas ela tem que assumir o prejuízo que ela causa também, né? Então, a gente vai estar colocando no licenciamento da rodovia, né? Que eu acho que o ano que vem vai ter até não vai estender o contrato, né? Vai ser uma nova licitação. A gente quer colocar lá pelo menos umas 8 câmeras no parque todo para a gente ter essa coisa da segurança. A parceria com os empreendedores, né? A gente lá trabalha muito essa questão, a gente quer trabalhar muito essa questão do turismo de base comunitária, né? Assim, a gente uma concepção que a gente tem ali que é muito melhor, que a gente tem muitos pequenos empreendedores do que ter poucos grandes empreendimentos onde as pessoas continuam, ganham pouco e continuam tendo que caçar lá dentro do parque, né? Então, essa questão, a gente tem a questão dos barqueiros que fazem transporte lá para as 3 ilhas, né? A gente já vem conversando essa coisa tanto do transporte interno lá, de repente, né? De fazer concessão, de ter um restaurante ou coisas desse tipo, não ter uma lanchonete lá, né? Lá na sede, né? Lá na lagoa vai ser bem difícil da gente liberar, mas né? Então a gente precisa ter essas parcerias também com os empreendedores, parceria governamental para o desenvolvimento sustentável do entorno. Então a gente quer ter um esforço lá de não ser só fiscalização. A gente precisa levar alguma coisa boa para a população do entorno. Só multa. Não, mas tudo bem, mas o que vocês estão trazendo de bom para a gente? Né? Já teve época que teve capacitação para negócios e tal, e acabou que não foi muito para frente. Mas a gente precisa entender isso, nós não somos, né? A gente precisaria do Sebrae, da ADERES,
né, para entender o que a gente pode fazer ali, desenvolver, que tipos de linhas de financiamento, coisas para promover os negócios sustentáveis ali no entorno, para, né, ter essa questão do esgoto, né, uma coleta e tratamento de lixo, né, separação e por aí vai. E a questão da divulgação, que a gente ainda, né, assim, a gente fica até às vezes até receoso, né? Imagina, divulgar mais ainda, imagina a gente com 100 mil visitantes no parque com a infraestrutura que tem. Davi, quando, acho que em 94, a liberação da duplicação na rodovia do Sol, nossa comissão na época apresentou a seguinte proposta: porque eu sou turista, passei a entrada do parque, retorno. Cara, quando eu falei, por que o retorno não é mais próximo? Não, porque a lei... Agora imagina a nossa... Isso em 94. Você imagina a nossa situação. Tem um incêndio acontecendo aqui em Setiba. A gente tem que andar 2,5 km para lá, para voltar para Setiba para atender um incêndio. É absurdo, entendeu? né? Então, a gente pediu pelo menos uma passagem para carro oficial ali na frente. Porque para nós, por exemplo, às vezes tem denúncia, né? E às vezes a denúncia tem que ser na hora, você tem que botar as coisas e sair. Então a gente tem isso aí, pra gente é um problema realmente. E o turista, imagina, É. o cara coitado não conhece, vai passar. Aí só vai retornar. Não, 2,5 km. É 5 km para ir e voltar. Né? Então tem essa questão aí. Enfim, aí é isso.